Aqui em São Lourenço, eu estou em São Lourenço hoje. Cheguei essa noite, né? Tive umas atividades aqui durante a noite. E aqui na madrugada começou a chover. Uma chuva calma por enquanto, né? Porque as previsões são de fato, pelo menos na metade norte do estado, que nós tenhamos aí um evento bem, vamos dizer assim, perigoso, né? Sim, sim. Com possibilidade de extremos em termos de vento e, inclusive, também chuva excessiva, porque se fala em a possibilidade de 100 milímetros num dia. 100 milímetros em 24 horas é muita chuva. 100 milímetros de chuva equivale a 100 litros de água num metro quadrado. Mas se a gente pegar 1 milímetro de chuva, é o seguinte, ele é 1 metro quadrado, 1 milímetro. A cada milímetro equivale a 1 litro. E 100 milímetros são 100 litros num metro quadrado. Aí você imagina 1 metro quadrado, 100 litros d'água. Né? É muita água. Isso é muito difícil do solo absorver e a possibilidade de nós termos, vamos dizer assim, enchentes em córregos, rios, ela é bem possível. Então eu aguardo isso, para ver o que vai acontecer, né? Vamos ver, vamos torcer para que seja uma chuva boa, que para nós está sendo uma chuva boa, que é uma coisa, acredito também, né? Claro. Uma chuva calma, mas a gente sabe que durante o dia nós vamos ter até amanhã, ao meio-dia, movimentações. E já é uma preocupação, né? Principalmente para comunidades como de São Lourenço, que já sofreram, né? Com essa questão de chuvas intensas. Se chegar a vir 100 milímetros aqui, vamos dizer, num dia, 24 horas, ou menos disso, 100 milímetros, obviamente que já causa problema para nós. Nós temos o arroz São Lourenço, o rio São Lourenço, né, que ele é a confluência de vários arroios aqui. E quando ele chega no entorno da cidade, se torna o rio São Lourenço, e ali ele acaba recebendo água da bacia que vem do Turo Sul, da bacia que vem uma parte até praticamente de toda essa colônia à esquerda, à direita de São Lourenço do Sul, né? Então ela lá da região de Canguçu, alguma coisa acaba batendo para cá. Então nós temos um problema ali. E isso sempre nos causa uma apreensão, né, quando tem esses anúncios assim, né, porque já tivemos em outros momentos situações complexas. Mas, Eduardo, essa semana nós falamos um pouquinho sobre alguns acontecimentos da semana, né, nas iniciativas e discussões sobre a questão dos preços agrícolas, né, nós tivemos na semana passada e nessa semana agora, nós tivemos sobre o arroz algumas movimentações, né, onde que o governo federal no arroz lançou algumas medidas que impactam em mais ou menos 800 mil toneladas, né, que é um volume importante que a gente possa retirar ele do mercado através das compras do governo ou no sistema de incentivo ao escoamento também, exportação tanto para outros estados como para o exterior. Então a Conab anunciou, né, um volume de recursos aí de 300 milhões para imediatamente começar a auxiliar nesse escoamento da produção, já que nós estamos com uma produção esse ano a mais do que a capacidade de consumo, né, no curto prazo da nossa população, e que isso já estamos preparando uma nova safra, obviamente que vai impactar na nova safra. Nós estamos vendo que teremos aí uma perspectiva de diminuição de plantio da área de arroz, mas de qualquer forma é preciso fazer com que os preços não caiam num nível tão baixo, né? Hoje nós estamos vendo o arroz comercializado aí, até em alguns casos foi a menos de R$60 a saca, mas num custo de produção de mais de 80, então fica muito difícil de produzir. Esta semana também, né, foi instalado um grupo de trabalho entre o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o MDIC para discutir os temas relacionados ao leite. Nós temos também uma pressão muito forte externa de importação de leite em pó para o Brasil. Esse leite em pó se desconfia muito de que haja um processo de dumping para a entrada desse leite em pó, que consegue entrar aqui com preços muito competitivos com relação à produção brasileira, né? Então essa semana foi instalado um grupo de trabalho que já fizeram 2 reuniões. Ontem fui informado um pouco de uma síntese do que está acontecendo, né, onde que tem um debate interno hoje sobre essa questão da possibilidade do dumping e também, né, a suspeita de que algumas empresas possam estar descumprindo as normativas do Ministério da Agricultura e hidratando leite em pó. Nós sabemos a hidratação do leite em pó, a reidratação do leite em pó para novamente constituir fluido é um processo proibido. As empresas importarem leite em pó para posteriormente hidratar esse leite e venderem no formato de leite líquido já é proibido no Brasil. Nós temos mais a grande importação, pelos dados apresentados, do leite em pó é muito mais pelas chocolateiras, pelas empresas que fabricam outros derivados, outros produtos que levam o leite. Então, esse é um assunto que está em pleno debate agora, e nós deveremos ter algumas medidas, já estão sendo apontadas, né, ainda não anunciadas, mas deveremos ter algumas medidas nos próximos dias sobre isso. Nós estamos vivendo um momento, né, de superprodução de alguns produtos e também convivendo com algumas realidades de importações que acabam estando competitivas no Brasil. No meu caso aí, do leite em pó, que tem hoje uma suspeita, inclusive, da possibilidade de dumping. Então, o desafio permanente da agricultura. Hoje começamos a colheita do tabaco. Hoje, oficialmente, se abre a colheita do tabaco. Eu acabei não indo para lá porque eu não vou ir a Rio Pardo em função de que está sendo anunciado uma chuvarada que pode chegar a 100 milímetros mesmo lá, é uma região que está dentro do centro das regiões que podem ser fortemente atingidas. E como tenho compromisso à noite aqui na região sul, especialmente no município de Canguçu, de um evento anteriormente já, eu fiquei com medo da estrada e de ter que conseguir chegar a tempo e fazer correria de última hora se torna perigoso. Então, numa situação de cautela, acabei não indo, mas hoje nós vamos acompanhar a abertura da colheita, né? Esperamos que a safra, né, nós não temos os números da FUBRA ainda para saber como é que se comportou o plantio. Aumentou o plantio? Aumentou um pouco, estabilizou, não aumentou? É muito importante isso, para que a gente não tenha também
nessa cultura uma oferta, né? Embora a gente saiba que o mercado internacional, nesse momento, ele está comprador da folha do tabaco. Então são os desafios aí da agricultura, de quem faz esse trabalho a céu aberto, que além de contar com a questão do clima, os desafios climáticos e todos os desafios da produção, também conta com as questões relacionadas à macropolítica econômica, ao comportamento, né? Hoje em dia com o mercado totalmente globalizado, dos produtos que aumentam e diminuem competitividade em momentos diferentes para ingressar em nosso país, e isso tudo tem que ter uma síntese, né, positiva. Então produzir não é de fato uma tarefa fácil, é uma tarefa bastante difícil. Acho que hoje ainda nós temos um desafio, que é a taxa Selic alta no Brasil. Esse é o grande desafio. O governo brasileiro hoje ostenta números muito bons, número do emprego, da desigualdade diminuindo, né, a inflação sob controle, mas nós temos um problema. E esse problema precisamos resolver. Para mim foi uma decepção o Banco Central anunciar a manutenção da taxa Selic de 15%. É inaceitável. O país está com a perspectiva da inflação dentro da meta, do teto da meta. A inflação deve ser uma das mais baixas no período dos últimos 15 anos no Brasil. E aí você tem uma taxa Selic de 15%. É algo fica muito difícil de você produzir, investir. E mesmo os financiamentos agrícolas com a taxa Selic nesse valor, e mesmo eles estando subsidiados pelo Tesouro, eles acabam estando pesados. Você fazer um custeio a 7%, 8%, a 9%, 10%, não é pouca coisa. Você pega 100 mil reais, tem que entregar no final do ano 110. E porque é subsidiado, porque o governo está cobrindo mais 5. O governo está cobrindo mais 5 com o Tesouro, quer dizer, não é o governo que paga. Quem subsidia esse crédito é o povo, é nós. Cada um de nós está subsidiando, porque esse dinheiro sai do Tesouro. O mesmo dinheiro que iria para a saúde, para a educação, para a infraestrutura do país, ele vai para isso. E quem é que ganha com isso? Quem bota no bolso são os bancos. Então, um desafio permanente, eu acho que é uma questão muito séria para ser analisada, que é isso. Bom, aqui para fechar ainda, da semana, falar um pouquinho do agito de Porto Alegre, da Assembleia Legislativa. O que agitou essa semana foi, de fato, a questão do anúncio do governador que vai, né, lançar o edital do Polo 2 de pedágios, né, da que pega a região da produção e o Vale do Taquari até Erechim. Anunciou isso e anunciou também que já vai fazer a consulta para a região do Litoral Norte, a região das Hortênsias e a região metropolitana. E os ouvintes, só para saberem, a tarifa básica de pedágio do edital desse lote 2, 0,19 ao quilômetro. 0,19 ao quilômetro, com 23 novas praças de pedágio nesse polo, né? E com os 3 polos juntos, são 58 praças de pedágio novas nas rodovias estaduais. A 0,19 quilômetro, ele equivale mais ou menos ao pedágio da Ecosul. Porque se nós pegarmos os pedágios aqui da Ecosul, embora eles estejam localizados, por exemplo, o cidadão que sai de Camaquã e vai a Rio Grande, ele paga um pedágio mais caro do que 19 centavos o quilômetro, porque ele vai a Rio Grande. Mas se ele for a Jaguarão, por exemplo, ele for ali em Rio Branco fazer umas compras, passar em Jaguarão, ele vai pagar um pedágio mais barato do que 0,19 o quilômetro. Certo? Se ele for sair de Jaguarão e for a Porto Alegre até Camaquã, o próprio caminhão ele vai pagar menos do que 0,19 km, dependendo da localização, porque são 490 quilômetros de estrada concedida com 5 praças de pedágio. 5 praças de pedágio. A R$19 o carro de passeio. Aqui nós estamos tendo 19 centavos o quilômetro, 100 quilômetros gastou R$19. Muito parecido, né, com o valor do pedágio da Ecosul. E pior, para a região metropolitana, Litoral Norte e região das Hortênsias, 0,21 quilômetro. Bom, o governo vai colocar dinheiro do Full Rigs nas concessionárias para depois ter obra. Claro, nesse projeto aqui não é essa vergonha que é a Ecosul, que inclusive é só manutenção. Esse pedágio aqui, essa concessão que o governo o Eduardo Leite está fazendo, ele está prevendo obras, né? Tem obras aí também de duplicação e várias obras. A questão não é isso, a questão é quanto que uma população, uma região suporta de pagamento de pedágio. Porque é o seguinte, nós entendemos que prioritariamente os pedágios devam ser para manutenção. E que obras, não que não possa ter alguma obra, mas que as obras estratégicas e maiores devem estar dentro do Tesouro, deve ser financiada pelo Tesouro. Na verdade, aqui, o governador Eduardo Leite está transferindo obras importantes, né, para um processo de concessão de 30 anos que vai resultar num pedágio muito caro. Né? Nós teremos aí os pedágios, entre os pedágios estaduais, tirando alguns pedágios de São Paulo, nós vamos ter os pedágios mais caros, entre os pedágios mais caros do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Serão 58 praças de pedágio. Lembrando que o Antônio Brito, quando fez o seu grande projeto de concessões de rodovias, ele implementou 32 praças de pedágio. Nós vamos ter 58 praças de pedágio em 3 polos de pedágio. Uma dessas aqui é uma praça a cada 20 quilômetros. Então, esse é o projeto que está posto. Existe um mal-estar muito grande na Assembleia Legislativa, porque foi aprovado na Assembleia Legislativa que, para implementar as concessões, o governo não precisa mais submeter à Assembleia. Nós apresentamos um projeto de lei que volta para a Assembleia a palavra final. E, diante disso, o governo não precisa mais ouvir o Parlamento. Ele faz um edital e implementa a concessão que quiser, da forma que quiser. Infelizmente, o atual governador, né, disse que vai implementar, embora a contrariedade da população, embora vários apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, e vai lançar o edital e vai fazer a concessão do lote 2 com 23 novas praças de pedágio a 19 centavos o quilômetro. O que fica para nós a preocupação, nós já falamos que o Brasil tem um custo Brasil alto, que nós temos um custo alto para funcionar, e por 30 anos nós vamos ter
um dos pedágios mais caros do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, numa vasta região do estado. É uma preocupação, né? É uma situação complexa, mas temos tentado fazer uma pressão no sentido de que haja uma revisão desses valores. Só para você ter uma ideia, o Paraná está fazendo uma concessão mais ou menos do tamanho dessa do lote 2 no estado do Paraná, e o valor da alíquota de pedágio lá será de base de lançamento do edital de 0,11 centavos ao quilômetro. Aí é isso, né? Você vai para o Paraná e vai dizer assim, mas como é que aqui se paga pedágio mais barato e por que no Rio Grande do Sul é tão caro? É por isso. Está na fonte, está no momento que lança o edital. 0,11 para 0,19 é muita diferença, né? É muita diferença mesmo. Isso dá 8 centavos de diferença, dá para você ter uma ideia do percentual que dá isso. Por hoje vamos deixar assim, Eduardo, porque tem muitos assuntos para a gente conversar. Eu queria falar aqui também sobre as movimentações, aí, sobre as espécies de pesca proibida, que é o bagre, o dourado, o surubim. Nós temos o bagre aqui na nossa região como uma espécie proibida na Lagoa dos Patos, muito importante. Estamos tentando fechar uma solução com o governo do estado. Temos uma proposta que é muito viável, construímos ela, estamos construindo, inclusive com a compreensão por parte do governo do estado. Né? Mas vamos deixar para uma outra oportunidade, porque o nosso tempo já se foi. Um abraço, um bom dia para os ouvintes. Obrigado, deputado Zé Nunes. Um bom dia, um bom fim de semana e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.